Você já se perguntou qual o segredo por trás da verdadeira realidade do universo? E se eu te disser que existem 7 leis que podem transformar a sua vida e a forma como você enxerga o mundo? Essas leis não são só uns conceitos filosóficos. Elas têm o poder de moldar a sua mente, os seus relacionamentos e até a sua realidade material. Elas foram uma base teórica para grandes pensadores, tradições, profetas e, inclusive, religiões ao longo da história da humanidade. Nesse vídeo você vai aprender sobre as 7 leis herméticas que mudaram completamente a minha visão de mundo e eu espero do fundo do coração que mude a sua também. Então vamos começar com um pouco de contexto. O que é o hermetismo? Nós podemos entender o hermetismo como um conjunto de doutrinas filosóficas, espiritual, mística, alquímica e muito mais, baseado nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma figura lendária que supostamente surgiu da mistura entre o deus egípcio Thoth, que é associado à sabedoria e à escrita, e o deus grego Hermes, mensageiro dos deuses e patrono das comunicações e das artes ocultas. Tem uns que dizem que ele foi uma pessoa real, outros que foi uma personificação de vários sábios e ideias muito mais antigas. Alguns falam que ele não existiu, enfim. O que importa é o legado e a informação que chegou até nós hoje. A maior parte dos conhecimentos herméticos vem de um imenso conjunto de textos antigos, provavelmente uns milhares deles, que foram atribuídos a Hermes e foram escritos por volta aí de mais ou menos 300 a.C. e 300 depois de Cristo. Esses textos abordam assuntos muito diferentes, mas uns estudiosos dividiram eles em duas partes, que são os textos filosóficos e técnicos. Os técnicos abordam temas como astrologia, poder das plantas, alquimia, rituais, magia, enquanto os filosóficos abordam a origem do universo, a natureza dos seres humanos, de Deus e a própria ascensão espiritual. Entre os textos mais famosos hoje são Corpus Hermético e As Tábuas de Esmeralda. E tem um livro muito popular lançado anonimamente em 1908, chamado Caibalion, que explica em mais detalhes as 7 leis que eu vou explicar aqui hoje. E eu recomendo muito a leitura se você se interessar. E tem um link na descrição se você quiser me ajudar. Essa tradição é a fonte de uns conhecimentos brilhantes que, se você conseguir compreender e praticar, podem transformar de verdade a sua vida. Mas antes de falar quais são essas leis, eu preciso explicar rapidão sobre uma outra coisa muito importante para você entender, que é o todo. E o que é o todo? Segundo os ensinamentos herméticos, o todo é a essência suprema e universal, que é a fonte de toda a criação e existência. Ele é como uma mente infinita e ilimitada que transcende o tempo, o espaço e todas as limitações da realidade material. O todo é a realidade fundamental por trás de tudo que existe, e tudo no universo é uma manifestação dessa mente infinita. Ele está muito além da percepção sensorial humana e nunca vai poder ser completamente compreendido com a nossa mente, que é finita e limitada, porque ele é infinito, é eterno e imutável. É a totalidade de tudo que é conhecido e de tudo que é desconhecido. Ele é indivisível e está presente em tudo, mas também transcende tudo. O todo representa a origem e o destino de todo o universo, sendo ao mesmo tempo o início e o fim de tudo. A busca espiritual no contexto hermético é uma busca para compreender e se alinhar com todo, reconhecendo que somos expressões limitadas dessa unidade infinita e divina. Com o conhecimento do todo, é possível entender melhor o funcionamento de algumas dessas 7 leis. Então, vamos começar com a primeira. O princípio do mentalismo afirma que tudo é mente. A realidade oculta por trás do universo material é uma criação da mente do todo. Absolutamente qualquer coisa que existe fisicamente, primeiro precisou existir mentalmente para ser materializada. É com esse princípio que podemos entender que a nossa mente é a criadora de tudo que a gente vive. Nossas crenças mais profundas e enraizadas são responsáveis por controlar a forma como agimos, vemos, vivemos e sentimos o mundo e a nossa vida. E essas crenças não são nada além de uma fé inconsciente, implantadas na mente de cada um devido às circunstâncias e experiências da vida que a gente passa. Uma pessoa, por exemplo, que tem a crença, fé, que nunca vai encontrar o amor, que não é digna de ser amada e desejada por ninguém, em muitas das situações que ela passa na vida, essa crença vai ser refletida e reforçada. Quando ela entrar em um relacionamento, as coisas podem não dar certo por inúmeros motivos, mas ela certamente vai acreditar que foi pelo fato de que ela é o problema,
que ela não era digna do amor daquela pessoa. Talvez, em um próximo relacionamento, ela já não se empenhe tanto quanto podia, porque ela já acredita que em algum momento aquilo vai acabar, que alguma hora vai dar ruim. E eventualmente, acaba. No futuro, ela pode já nem estar disposta a encontrar o amor de novo, porque ela tem uma fé tão forte que aquilo vai ser à toa, que não tem nem por que tentar. E no fim, todos esses acontecimentos reforçaram a fé que ela tinha de que ela nunca encontraria o amor, afirmando o poder daquela crença sobre a sua realidade. Geralmente, elas são moldadas na infância ou em eventos traumáticos e possuem uma grande carga emocional. E por isso é tão difícil de superar. Mas isso não quer dizer que é impossível. Esse conhecimento ele é transmitido em muitas crenças e religiões em todo o mundo, porque ela está enraizada na verdade universal da lei do mentalismo. E Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito àquela figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire no mar. E assim será feito. Esse é o poder da fé nas mãos de um mestre, um grande sábio, como Jesus foi. E nós também temos esse poder dentro de nós, basta encontrá-lo. O segundo é o princípio da correspondência, que demonstra a ideia de que tem uma relação entre diferentes planos de existência. Tudo do universo está interconectado. Os mesmos padrões e leis que governam o funcionamento do cosmos, da natureza e do espírito se refletem em escalas menores, como no corpo humano, na mente e nas emoções. A organização de um átomo é semelhante à organização de um sistema solar, por exemplo. Nossa rede de neurônios se apresenta de uma forma muito parecida com a teia de galáxias. O funcionamento da nossa mente é semelhante ao funcionamento da mente do todo. Não é idêntico, mas é parecido. E é, inclusive, através desse princípio que os hermetistas também conseguiram concluir que o universo é mental. Porque a única forma de nós, seres humanos, criarmos algo sem a utilização de nada externo, como, por exemplo, a criação física usando materiais fora do corpo, madeira, metais, o que for, ou então a procriação através do sexo, seria através da mente. E considerando os planos de correspondência, o todo cria da mesma forma, porém em proporções infinitas e incompreensíveis. Esse princípio permite compreender que a organização e o bem-estar de um plano podem contribuir para o benefício dos outros através da semelhança. Se alinhar espiritualmente, é possível influenciar o alinhamento mental e também o alinhamento físico. E o oposto também pode ser verdade. E isso pode ser extrapolado para situações mais cotidianas. Uma casa e um armário organizado pode ter uma grande influência em manter uma mente e um estado emocional organizado. O terceiro é o princípio da vibração. Essa lei afirma que absolutamente tudo no universo está em constante movimento, nada fica parado. É interessante observar que os hermetistas tinham esse conhecimento há literalmente milhares de anos atrás, enquanto a física tem recentemente feito descobertas para confirmar essa informação. Esse princípio explica que as diferenças entre matéria, energia, mente e espírito resultam apenas da mudança da vibração. A vibração do todo tem uma intensidade tão infinita que ele praticamente parece ser estático, como uma roda que gira tão rápido que parece estar parada. E do outro lado, existem as formas da matéria, que vibram uma frequência tão baixa que da mesma forma parecem ser estáticos. Entre esses dois extremos tem infinitos graus de diferentes vibração. O elétron, o átomo, as células, o universo, inclusive a nossa mente, os nossos pensamentos e emoções, tudo está num movimento vibratório. Diferentes estados mentais vibram em frequências diferentes. Ódio e medo vibram uma frequência inferior e, portanto, mais lenta do que os estados de amor e paz, que são frequências mais elevadas e, consequentemente, mais próximas de Deus, que é a frequência mais alta possível. Os hermetistas afirmam que a gente se conecta com aquilo que vibra na mesma frequência que nós. E é daí que vem algumas das ideias sobre a lei da atração. Para se conectar com a realidade que deseja, você precisa estar na mesma frequência que ela. E isso acontece principalmente através das suas emoções. Seu estado emocional é o que comanda a sua frequência. Uma pessoa que vibra num estado de abundância, paz e felicidade consegue facilmente trazer isso para a sua realidade, mesmo que inconscientemente. E isso também é verdade para o contrário. Então, tenta sempre se alinhar com aquilo que você quer vivenciar. Se sinta abençoado por você ter conquistado o que deseja, mesmo que isso não tenha acontecido no mundo material. Porque, mentalmente, isso já se concretizou. E mais pra frente no vídeo você vai entender que o plano mental ele é superior ao material.
O quarto, o princípio da polaridade, afirma que tudo no universo tem polos. Cada lado sempre tem seu oposto. Os extremos, na verdade, são iguais em natureza, mas diferentes apenas em grau. Amor e ódio são dois polos da mesma emoção. Quente e frio, duro e macio, claro e escuro, todos são extremos de uma mesma coisa, só em vibrações diferentes. Alinhando esse princípio com o anterior, nós temos o poder de ser os mestres da nossa realidade. E os hermetistas afirmam que através da vontade nós podemos mudar a polaridade de todas as coisas, mudando sua vibração. E como você pode fazer isso? Bom, sempre buscando o outro polo, a outra perspectiva. E quando se encontrar, sempre praticar a gratidão. Como diz aquela frase, você não escolhe o que acontece com você, mas você escolhe como você reage a isso. Muitos dos conflitos que a gente vive, na verdade, só são possíveis devido a incontáveis outras bênçãos que permitem que algum problema aconteça. Seu carro só estraga quando você tem um. Um dia muito quente te permite aproveitar um banho gelado à sombra de uma árvore. Um grande obstáculo te dá uma grande oportunidade de crescimento. E qualquer evento, por mais catastrófico que possa parecer, em sua essência, só ocorreu porque você ainda está vivo para passar por ele. Pode não ser uma tarefa simples, mas é através da elevação da frequência de tudo, incluindo de nós mesmos, que eventualmente chegaremos a Deus. Até porque isso é basicamente tudo que nos separa. O quinto, o princípio do ritmo, afirma que tudo no universo tem um ritmo constante. Em movimento tipo um pêndulo, tem sempre uma maré alta e uma maré baixa, uma subida e uma descida. O próprio universo segue o comportamento do ritmo. Os cientistas já confirmaram que é possível rastrear o afastamento das galáxias e a expansão cósmica já é considerado um fato. E existem teorias que dizem que, pouco a pouco, a expansão do universo vai desacelerar até chegar no ponto de parar completamente e então começar a se retrair até um novo Big Bang. O ritmo sempre atua nos extremos das polaridades. O que já foi frio vai se tornar quente. Todas as estações do ano sempre vêm e vão. A felicidade uma hora se torna tristeza. E é como diz um dos hinos da música brasileira. Vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã tá embaixo. Esse cara entendeu o princípio do ritmo. Entender essa lei é fundamental para lidar com o balanço do pêndulo nas nossas vidas. Com esse conhecimento é possível entender que o fluxo faz parte da nossa existência e que os altos e baixos vão ser eternamente recorrentes, que também tem seu propósito. Isso permite encontrar a neutralização dentro do ritmo, aceitando que os movimentos acontecem, mas não sendo levados com ele. E também ajuda a buscar o equilíbrio em tudo que for possível, evitando os extremos, que sempre vão ser levados para o outro lado. Lembre-se que todo sentimento é passageiro. Se você está passando por algo agora, isso é momentâneo, não vai durar para sempre. Eu tenho certeza que você já passou por momentos de dor que achou que nunca ia acabar. E olha agora, acabou. O penúltimo princípio é o da causa e efeito, que afirma que nada acontece isoladamente. Os acasos são só efeitos de causas desconhecidas. Todo evento, por mais insignificante que pareça, tem uma causa por trás. E o seu efeito também pode se tornar a causa para um outro evento. Está tudo continuamente conectado numa cadeia de acontecimentos infinita. Esse princípio está diretamente relacionado com a lei do karma, que é basicamente a aplicação da causa e efeito em um contexto moral e espiritual. E os hermetistas também afirmam que essa lei não está presa só no plano físico, mas ela também age no plano mental e espiritual. O que é possível controlar os efeitos de um plano, conhecendo suas causas num plano superior. As causas do plano espiritual subjugam as do plano mental, e as do plano mental subjugam do plano material, indicando que a realidade física é em maior parte um plano de efeitos, e que para influenciar ela de uma forma mais eficiente, nós temos que operar primeiramente nos planos superiores, justificando o fato de nossos pensamentos, emoções e crenças serem os grandes responsáveis por tudo que vivemos na realidade material, justamente por estar acima desse plano. São eles que produzem os efeitos. Esse conhecimento é fundamental para alcançar progresso na vida, entendendo que os planos superiores são os grandes agentes em nossa realidade. Podemos colocar o foco no lugar certo ao invés de seguir dando murro em ponta de faca. Uma pessoa que quer emagrecer pode mudar sua alimentação e fazer exercícios constantemente por meses, mas ela em algum momento vai falhar se ela ainda estiver presa no estado mental de uma pessoa acima do peso. É impossível atingir qualquer grande objetivo trabalhando só materialmente. A realidade colhe o que a mente e o espírito plantaram.
O último é o princípio do gênero, que afirma que o universo e tudo que existe se manifesta através da interação de energias masculinas e femininas. Nenhuma criação física, mental ou espiritual pode ocorrer sem o gênero. Essas energias não se referem só ao sexo biológico, mas às forças e qualidades que podem ser encontradas em todos os aspectos da vida. O gênero também pode ser encontrado, por exemplo, dentro dos átomos, com prótons e elétrons, representando masculino e feminino. E sem essas duas forças não existiria absolutamente nada no universo. O gênero masculino está associado à atividade, iniciativa, razão, expressão externa e força criadora. Representam uma força de impulso, direção e manifestação. O gênero feminino está mais relacionado à passividade, recepção, intuição, nutrição e crescimento. Representa a capacidade de gerar, moldar e nutrir alguma coisa. Para os hermetistas, manter o equilíbrio entre essas energias é fundamental. Se uma energia predomina de forma excessiva, isso pode gerar desarmonia no nível pessoal, no relacionamento com os outros ou na criação de qualquer coisa. Por exemplo, quando alguém se desconecta do seu lado feminino, pode ficar excessivamente racional ou agressivo, enquanto a falta de energia masculina pode gerar passividade e emocional excessivo. Os ensinamentos também abordam o tema do gênero mental, em que precisamos dessas duas energias no plano da mente para ser os responsáveis pelas nossas próprias ideias, com capacidade de criá-las por conta própria. Com o gênero masculino em falta, é comum ser só receptivo às ideias dos outros. E aí, com o gênero feminino sobrando, cultivamos essas ideias como se fossem totalmente nossas. Os grandes influenciadores do mundo aproveitaram dessa lei, sendo pessoas com forte presença do gênero masculino, eram capazes de implantar e sugerir suas próprias ideias na mente dos outros, realizando controles em massa. E olha, esse foi o último princípio, e acredita em mim, anota eles, salve esse vídeo, e toda vez que você passar por dificuldades, um momento de tristeza, incerteza, falta de esperança, volta aqui, assiste de novo e aplica tudo isso na sua vida, que eu te garanto que você vai ver uma evolução. Você não vai enxergar mais os acontecimentos da mesma forma, você não vai passar pela dor da mesma forma, você vai estar sempre em rumo da evolução espiritual, pessoal, em qualquer coisa. Essas leis são só um pedaço de tudo que o meio esotérico tem para te ensinar, e você pode encontrar uma introdução bem suave no livro que eu falei atrás. E a partir dele se aprofundar cada vez mais, porque, assim como eu, você também ainda tem muito que aprender.